Só um bocadinho, amados. Só um bocadinho. Então, a nossa lição hoje é acerca de fé salvífica. Nós muitas das vezes amaldiçoamos o mesmo espírito pela qual nós estamos a operar e sem nos apercebermos. Nós, por isso é que todos nós temos que voltar às raízes. Deus hoje falou fortemente ao meu coração para poder para ministrar o coração do povo. Amados, foi forte aquilo que Deus me falou hoje. Deus me falou que deixa-me ver aqui. Ele falou em inglês, mas eu quero muito passar esta mensagem. Eu vou passar em inglês, porque há pessoas que também entram, que falam em inglês aqui, eu vou passar. Deus disse, assim falou o Senhor esta manhã. Do not blaspheme or curse what the Holy Spirit has anointed and separated to use it for His glory at the right time. The truth and the tradition are two separate golden rules. The truth comes from God and tradition comes from a man. Humility and weakness are the golden rule for greatness, success, and victory. It does not remove the principle of none of the above golden rules, the truth and the tradition, but it brings the power of the essence of the love in everything the both golden rules operate, the tradition and the truth. The truth said, God said, all my disciples must operate by the spirit of love in every single circumstance, no matter what. The truth saves, but the tradition does not save if it is not based on or supported by the truth. Why do you not rather suffer the wrong? Don't tolerate your sins and don't I tolerate your sin and abomination? Why don't you tolerate tolerate or endure the character of weakness of each other? Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. The blessings are here, but because of the hardness of your heart, you don't see it. The servant of the Lord must not strive, but be gentle into all mankind, apt to teach, with patience, endurance. These are the golden rule of the new commandment legacy the Son of God Almighty, Jesus Christ, has left for all His disciples to follow. Do not serve two masters. Hate, yoke, extending the finger, and speaking vanity is the work of the devil to separate the children of God. But non-judgmental feelings gives rise to an effective communication, and Jesus came to reunite the children of God and not to separate. Ou seja, nós, pelo fato de nós julgarmos o corpo de Cristo, nós assumirmos aquilo que os nossos olhos apenas alcançam, nós acabamos por blasfemar contra o mesmo Espírito que nos ungiu, nos consagrou e separou. É o mesmo Espírito que também ungiu e separou e consagrou o outro. Por isso é que somos membros do corpo de Cristo. E nós acabamos por blasfemar contra o Espírito Santo. Nós acabamos por entristecer o Espírito Santo de Deus que está em nós através da palavra que todos nós professamos.
Este é o tipo de fé que não salva. A fé salvítica, nós vamos ver o versículo que eu vou dar. A fé salvítica está nas atitudes que nós tomamos baseada nestes versículos que eu vou hoje partilhar. Este é o tipo de fé salvítica. Todos nós, crentes, dizemos, eu tenho fé. Eu, se não tivesse fé, não estaria aqui. Você e eu estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, não porque somos bons. Não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós pecamos, Romanos 3. Nós temos que entender que temos falhas. Nós temos que entender que temos limitações. Por isso é que Deus nos uniu para sermos todos membros do corpo de Cristo. Por isso é que Deus nos uniu para que nós possamos aprender na congregação dos santos e Senhor, nós vamos purificar apenas, mas nós não nos santificamos. Porque que quando discriminamos contra o corpo de Cristo, nós não nos santificamos e nós não provamos a Deus que temos a fé salvítica. Porque nós, se continuamos a discriminar contra o corpo de Cristo, não importa todas as vezes que você for à presença do Senhor para orar, o Senhor te vai purificar. O Senhor te vai perdoar. Mas se você, quando desce do trono da graça, não toma a atitude correta, baseado na palavra, você não santifica o nome do Senhor, e você continua a blasfemar, a discriminar contra o corpo de Cristo. O Senhor hoje está a exortar aqui a ter discernimento do corpo de Cristo. Não basear as nossas conclusões naquilo que os nossos olhos apenas podem alcançar. Porque coisas que o nosso olho viu, o nosso ouvido ouviu, não chega ao nosso coração. Aquilo que chega ao nosso coração é aquilo que nós damos lugar para entrar. Se entrou o Espírito de Deus, então vai entrar o Espírito de Deus. Mas se no nosso coração não entrou o Espírito de Deus, então é o Espírito satânico que toca sim o nosso coração para nos induzir à tentação e pecarmos contra o corpo de Cristo, contra o irmão. Vamos ler então essa passagem, amados, em Mateus capítulo 12. Só um bocadinho eu falei, mas não abri o meu. Capítulo 12, versículo 31. Que diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens. Esta é a purificação que você, quando vai ao trono da graça, você ora, você busca, você pede. E você pede perdão, você diz ao Senhor, ai Senhor, eu sei que eu pequei e tudo mais. Você recebe o perdão, porque está escrito em Romanos, não há condenação, não há para aqueles que estão em Cristo. Mas agora veja o que ele diz aqui. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se você desceu do trono da graça, e você anda em desobediência, e anda a apontar do dedo ao corpo de Cristo, ao teu líder, ao teu irmão, você não só está a julgar o teu irmão, você está a condenar o teu irmão. Quem te deu poder para julgar e condenar? Ninguém te deu esse poder.
Só Deus tem esse poder. Deus deu a Jesus, ele desceu ao inferno e condenou Satanás. Ele não veio julgar o mundo, nem condenar o mundo. Ele veio julgar a Satanás e condenar a Satanás. E ele cumpriu essa missão. Ele desceu ao inferno e julgou Satanás por tudo que ele fez desde o princípio. E condenou Satanás, tirou-lhe a chave da morte e nos deu a chave da vida. Para que todos nós que cremos nele não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Quem é você? Quem sou eu? Para condenar, julgar e condenar o Espírito de Deus no Filho de Deus que confessou, recebeu Jesus Cristo e Jesus Cristo o fez Filho de Deus, nova criatura. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É só você o filho? Você é o único filho? É só você que é santo? Só porque você ora? Só porque você busca? Só porque o Espírito Santo fala por você, você é profeta? Só porque as obras do Espírito estão ali à frente? É que você acha que não tem pecado? Amado, o apóstolo Paulo disse, vós que estás em pé, cuidado, não caiam. Então, o que é que Jesus Cristo está aqui a exortar? O pecado do Espírito Santo não será perdoado. Porque ele veio, ele condenou a Satanás, condenou a morte. Ele venceu por nós e nos fez mais do que vencedores. E ele nos fez para que nós andemos em amor em todas as circunstâncias, por mais duras que elas sejam. Por mais duras que elas sejam, o teu irmão pode ter te enxovalhado de morte. Você tem que reconhecer o espírito que está no teu irmão e tomar a atitude certa, de acordo com o espírito que está em operação. Se há maldade, se há jugo, estender do dedo, a vaidade, a altivez, a arrogância, a soberba, a rebeldia, se há inveja, então aí está um espírito que não é o espírito de Deus, é o espírito faccioso. Está lá em Tiago 3. Então, quando nós temos que aprender a reconhecer o corpo de Cristo e a reconhecer a operação de demônios, para nós tomarmos a decisão certa, para não sairmos fora do Espírito de Deus que clama Abba Pai, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por isso é que o Espírito me falou a mim, bem dentro de mim, falou: todos os meus discípulos têm que operar no Espírito do amor em todas as circunstâncias. Ah, porque ele falou isso. Não tem ele falou, ele disse ou ele operou. Espírito do amor. Destina o corpo de Cristo. Para de blasfemar contra o corpo de Cristo. Se você quer vencer em Cristo, viva em Cristo. Não há vitória em Cristo se não vencer circunstâncias. Se não vencer a peleja. Esse mundo é de peleja. Deus te chamou, ele não prometeu a felicidade completa. A felicidade completa e maior é tê-lo como nosso guerreiro espiritual, como nosso salvador, como nosso Senhor. Ele peleja por você, ele batalha por você, ele não dorme, ele não tosqueneja, mas você tem que operar no espírito dele para você vencer. Senão a vitória dele não virá para você, porque a vitória dele é ele quem concede vitória. Todos queremos vitória, mas não queremos ser participantes das aflições pelas quais as vitórias vêm. As aflições vêm por uma causa, amado. Vendo no lado positivo, do ponto de vista de Deus, é porque você está bem. É porque você segue a Jesus. Então são dois mundos que não se misturam. Você está em Cristo, você é uma nova criatura. A tribulação vai vir, é mister que ela venha. Então essa é a minha vitória. Mas você precisa de ter discernimento e operar, manter-te dentro da vontade de Deus para que a vitória venha, senão você vai se bloquear a você mesmo. Para de blasfemar contra o corpo de Cristo. Se você continua a blasfemar contra o teu irmão,
busca, amados, nos bastidores das nossas casas, no oculto da nossa casa. Nós não sabemos que cada um de nós ora. Nós não sabemos o coração de cada um. Nós não sabemos o que vai na mente de cada um. Nós não sabemos. Mas o Espírito de Deus que clama a papai sabe. Ele sonda os corações, esquadrinha os rins. A palavra dele é como espada de dois gumes que dilacera as entranhas. As nossas entranhas. O raio-x não chega lá, amados. O médico não tem visão das nossas entranhas. Ele pode nos cortar de toda maneira. Ele pode fazer autópsia. Mas os médicos, a tecnologia, a ciência humana não supera a tecnologia, a ciência de Deus, do Criador, aquele que tem a patente original. Jesus Cristo. Ele, o homem, nunca vai saber o que o coração sente. Ele pode operar o coração, mas ele não opera as entranhas do coração. Ele não discerne os sentimentos no coração. Quando é que eu e você vamos entender que o Jesus é poderoso? Quando é que você e eu vamos entender que a palavra final é dele? Quando que eu e você vamos entender que você pode falar mal, você pode julgar, você pode apontar o dedo, mas quem vai ficar prejudicado é você. Quando é que nós vamos entender, buscar a sabedoria de Deus, de pararmos de condenarmos uns aos outros? Se há um problema, traga ao juízo e vergonha Satanás. O Satanás quer a separação do corpo de Cristo para ele operar das suas maravilhas, porque se ele atacar o pastor, as ovelhas ficam dispersas. Quando é que o corpo de Cristo vai ter discernimento deste pequenino versículo? Foi aquilo que Jesus disse ao Pedro e a todos os seus discípulos. Se quando agarrarem a ele, todos os discípulos iriam se dispersar. Mas só um ficou. Aquele que o amava, aquele que o compreendia. Se você ama Jesus, esforça para compreender a Jesus. Esforça para compreender o corpo de Cristo. Esforça para entender a congregação dos santos, onde você está inserido. Esforça para entrar na visão do reino, onde você está inserido. Se não há amor, não há discernimento dos membros do corpo de Cristo, então este corpo está enfermo. Você vai sair? Não, batalha, coloca-te na brecha, porque é teu dever, eu e você. Temos a obrigação de orar para a congregação onde nós estamos inseridos, para que o Espírito de Deus que clama a Pai opere. Se você assim não fizer, e você condenar, blasfemar, apontar o dedo, murmurar e se afastar, quem é que vai ficar prejudicado com tudo isso? De certeza que aqueles que ficaram vão ganhar, mas aquele que afastou vai perder. Porque aquele que se afastou vai estar exatamente no lugar onde o diabo quer que ele esteja. Afastado, separado. Estas são as obras do diabo. Nós temos que reconhecer os espíritos, amados. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo, ele veio para unir. Ele veio para dar vida e vida com a abundância. Salmo 133 não mente. João 17, vamos lá agora, amados. Você tenha como referência dessa lição Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32. A blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, você pode dizer que você tem a fé que vence o mundo. Deus quer que você tenha fé que vence o teu caráter, que vence o pecado. A verdadeira fé salvífica
vence o mundo, mas não é só numas coisas, em todo o ângulo. Porque esse mundo vai perecer. Você precisa ter a fé que agrada a Deus. E a fé que agrada a Deus vem com humilhação. A fé que agrada a Deus vem com perseguição. A fé que agrada a Deus vem com enfermidade. A fé que agrada a Deus vem com atrai o inferno treme. E você tem que tremer o inferno, sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. Não é vencer o inferno e gloriar-se nisso, porque Deus te purifica, você sente unção, mas fazendo exatamente aquilo que o inferno quer que você faça. Diante de Deus você não tem glória. É muito importante que você entenda que se você não se sujeitar a Deus, vocês têm um portão aberto na tua vida para o diabo operar. Você dá legalidade ao diabo para ele operar na tua vida. Ele entra com todo o gosto, porque o diabo não bate a porta, amado. Ele não pede licença. Ele só pede licença quando há autoridade de crente. Então ele não entra, ele bate porta. Eu falo com razão da causa. O diabo, quando quer bater a porta, ele fala: posso entrar? Aqui neste lugar não podes entrar. Você, quando operar no espírito do amor de Deus que clama papai, o diabo não vai entrar. Ele vai bater você à porta. Agora você decide se você deixa ele entrar ou se você fecha a porta da tua vida e para de blasfemar contra o corpo de Cristo. Para de blasfemar contra a igreja. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos, amados. Não há um justo nem um sequer. Não há um justo nem sequer. O justo é só Jesus Cristo. Por isso é que ele disse, quando ele julgou a mulher prostituta, quando foram levar a mulher prostituta, para que ele fosse, que julgasse e apedrejasse, porque na lei de Moisés estava escrito sobre quando isso acontece, tem que apedrejar. Jesus Cristo, ele parou, ele abaixou no chão, estava a escrever, ele estava a falar com o Pai acerca da missão dele. E ele disse, eu não vim condenar, eu vim salvar. Quem é você para condenar o teu próximo? Quem é você para condenar porque esse pecou, porque aquele fez isso, porque aquele desmanchou, quem é você? Ele disse lá em João 13, não é o servo maior do que o seu senhor. Não é o servo maior do que o seu senhor. Você é maior que Jesus Cristo que foi à cruz? Você é maior do que ele que foi à cruz, desceu ao inferno e ressuscitou e provou à sinagoga de Satanás que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, que a sinagoga de Satanás crucificou. Ele, quando escreveu no chão, ele estava a falar com o Pai. Porque ele disse, as palavras que eu vos digo, eu não digo de mim mesmo, eu digo do Pai que me enviou. Ele veio como Messias. E você e eu temos que ser imitadores. Nós não somos maior do que ele. Assim como ele disse, eu não sou maior do que o Pai que me enviou, vocês também não são maiores do que eu que vim. E aquele que não recebe os pequenininhos, é aquele que diz, aquele que não recebe os meus pequenininhos, não me recebe a mim. E aquele que não for como uma criança para aceitar a palavra, aceitar a correção, para dar lugar à instrução, não entrará no reino de Deus. Este versículo é para dizer você que você precisa de construir em você o espírito de humildade e mansidão. Pedir ao Senhor que te dê discernimento do corpo de Cristo e para ajudar-te quando as circunstâncias baterem à porta. Você precisa desenvolver o tipo de fé salvífica. É fé para todas as áreas.
Não é fé só para vencer o mundo, para ganhar dinheiro e para mostrar a todo mundo, eu estou a vencer. Eu fiz a universidade, eu estou a vencer. Você está a vencer pela misericórdia do Senhor, mas peca com todo o coração, com toda a alma, com toda a entranha. Dobra o joelho ao nome do Senhor Jesus. Eu agora tenho um negócio, eu tenho um emprego, eu agora estou a ganhar 10 mil. Dá glórias a Deus. Você que está em pé, cuidado, não caia. Seja humilde, seja manso. Quer comais, quer bebais, quer faças outra coisa qualquer, que seja para a glória de Deus. Porque hoje a bola pode estar no teu pé, mas amanhã a bola está no pé do outro a jogar e você está no chão a comer migalhas. Temos que ter temor a Deus, amados. Ao Criador do céu, da terra e debaixo da terra. Somos nada. Nós somos nada. Nós somos como um grão de areia diante da presença do Senhor. Ele conhece-me, a mim, conhece a você. Nem o fio do teu cabelo cai se não for pela permissão dele. Tenha discernimento, amado. Nem o fio do teu cabelo cai quando você estiver a pentear, se não for da permissão dele. Tenha discernimento do corpo de Cristo para você aprender a ter a fé salvítica. Todos temos fé, mas ter a fé salvítica te leva além daquilo que os teus olhos veem. Te leva além daquilo que teu coração sente. Te leva além daquilo que as pessoas falam de ti. Te leva além daquilo que o inferno fala, confessa, profetiza e vem trazer para ti. Ele tem a última palavra. Essa é a fé que salva o mundo. Aguenta a correção se veio injúria. Aguenta a correção se veio perseguição. Aguenta a correção se estão a murmurar, estão a falar mal de você. Busque a Deus e opera no Espírito de Deus, fazendo a palavra, dando ao inferno a bomba certa, mas não só pelo conhecimento da palavra, mas pela sabedoria que vem pelo discernimento do Espírito, que nos leva a pôr a nossa fé em ação, praticando a palavra. Essa que é a fé que vence o mundo. E quando nós assim agimos, nós provamos a Deus que somos verdadeiros filhos de Deus. Aquele que se humilha verá a glória de Deus, mas aquele que se ensoberbece será abatido. E nem mesmo Deus o abaterá. Deus vai permitir que Satanás... Deus não se deixa escarnecer, amados. Vamos parar de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que Deus recolheu. Deus tem poder, inclusive, de transformar um joio em trigo. Todos nós viemos a Deus extraviados. Nem orar nós sabemos. Mas Deus levanta um ungido para nos conduzir no caminho. Desde o Velho Testamento. Quando Deus se manifestou pelo ministério de Moisés, Deus treinou Moisés para lidar com o povo. Mas o povo pecou. Não recebeu o amor de Deus do jeito que Deus trouxe para Moisés e implementar no povo. E esse mesmo Espírito continua a operar no Novo Testamento. Jesus Cristo veio. Ele veio nos ensinar o caminho. Mas nós insistimos em deixar o caminho da luz e operar no caminho das trevas. Até quando? E a todo tempo ele já fez. A todo tempo ele já fez. Tudo. Ele treinou os primeiros discípulos para nos ensinar. E você ainda continua a dizer: eu não acredito num homem que veio há mais de 2000 e tal anos. Continua. É a tua escolha. Inferno com você. Tão simples como isso, amado. Tão simples como isso. Hoje eu te ponho diante de ti o bem e o mal, a vida ou morte. Você escolhe, mas o Senhor vai além, porque o amor dele é misericordioso. Escolhe pôs a vida,
para que vivas muito tempo sobre a terra e tudo te vá bem. Mas terás aflições, terás perseguições, porque neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu sou contigo, eu te livrarei de todas, diz o mestre, diz aquele que venceu, diz aquele que morreu, venceu, ressuscitou, minha e tua bandeira. Ele disse: a mim me perseguiram, também a vós vos perseguirão. Por quê? Porque a glória dele está sobre você e sobre mim. Você recebeu a semente da salvação, a espada da boca dele veio e cortou, separou do mundo. Você já não pertence a esse mundo. E ele levanta a congregação para que todos nós, para que haja diferença naquele que serve e aquele que não serve a Deus, para nos separar do mundo. A congregação dos santos, amado, não é para ficar vazia, é para ficar cheia. E não está cheia por quê? Por causa do teu asco, por causa da tua blasfêmia. Porque você continua a blasfemar contra o Espírito que você diz: ah, eu sou de Deus. É nada. Você é nada, você está nas trevas. Você está a borbulhar nas trevas. Porque não reconhece o Espírito de Deus que está no teu irmão. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Você quem é? Você é filho de Deus ou é filho das trevas? Você é filho da verdade ou é filho da mentira? O teu pai quem é? É o pai de mentira, aquele que mente desde o princípio, ou aquele que veio, que é, e que era, e que é, e há de ser, e há de vir em glória, majestade, força e poder, buscar aquele que combateu o bom combate da fé e do amor, guardou a fé, guardou o coração e vai trocar por uma coroa. O que você quer? Que lugar você quer ocupar? Qual é o lugar que você ocupa hoje, aqui? Dentro, você é membro do corpo de Cristo ou você é membro do corpo do inferno? Faça um autoexame. Todos nós lemos a palavra. Todos nós conhecemos a palavra. Mas o Espírito dá discernimento a todos para que nós edifiquemos uns aos outros, para que sejamos um corpo. Então não amaldiçoa aquilo que Deus consagrou. Para de amaldiçoar o corpo de Cristo. Para de amaldiçoar o teu irmão. Você diz que você é igreja, mas amaldiçoa o teu irmão. Fala mal e dá lugar ao diabo. As más conversações corrompem os bons costumes, os valores morais, a palavra. Você sucumbe. Você sufoca a semente da salvação e vida eterna se você parar, se você continuar a murmurar, a apontar o dedo. Isso mostra que você está cheio de você, da tua vontade. E o pecado da vontade própria sufoca a fé salvífica. Quer dizer que você sabe tudo, você pode salvar a você mesmo. Honra a Deus, se sujeitando a Ele. Seja manso, seja humilde, para que o Senhor possa te curar e ressuscitar a semente que Ele mesmo semeou em você, semente de trigo. Se você andar nas trevas, as trevas te vai cobrir, te transforma num joio. E é por isso que há muito joio dentro da igreja, porque não se convertem. E maltratam irmãos uns com os outros, falam mal uns dos outros e acabam por blasfemar contra o Espírito Santo e não se salvará. O pecado contra o Espírito Santo não leva ninguém ao céu, leva para o inferno. Porque você está se a levantar contra a autoridade de Deus. O Espírito Santo é a autoridade de Deus. É Ele quem confirma a palavra de todos nós. Pela palavra de Deus. Se você não professa o que está na Bíblia, então o Espírito Santo não tem oportunidade de confirmar a palavra que está em você. Quem vai confirmar é o inferno.
Aqui em Isaías 58, versículo 9. Clama a mim e eu ouvir-te-ei. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Se você quer tirar do meio de ti o jugo, estender o dedo e falar vaidade, isso vai doer, amado. Mas você tem que esvaziar de você. Tem que deixar a tua vontade no chão. O pecado que Deus mais abomina é o pecado da nossa vontade. Este que faz com que nós tenhamos o jugo, estender do dedo vaidade e queremos subjugar aos outros a esse jugo que está em nós. É o inferno. Eu não estou possuído com demônios. Você está possuído com demônios. O pecado é demônio. É o espírito demoníaco. As pessoas confundem muito manifestação de demônios. Aos olhos, facilmente nós vemos quando as pessoas estão possuídas com demônios. Mas os demônios, a operação satânica, ele opera de duas formas, dentro do corpo e fora do corpo. E nós só discernimos pelos frutos. E se você está possuído com demônios, se você está a ser guiado por Satanás, as obras da carne se vão manifestar pela blasfêmia contra o corpo de Cristo. Quando você não perdoa, quando você não tolera. Jesus Cristo, ele não nos perdoa. Cada vez que nós vamos à presença dele, nós nos purificamos. Da purificação vem o perdão dos pecados. Ele nos perdoa de todas as vezes que nós vamos a ele. Ele nos enche dele. Porque nós vamos na nossa sinceridade. Vamos no nosso sofrimento, na tristeza. Vamos buscar o socorro dele. Mas ele está à espera que você o busque na tua alegria. É aí onde muita igreja falha. Quando está alegre, é bênção. Esquece do abençoador. As trevas cobrem. E continuam a andar. Ai, o Senhor me abençoa. Ai, que como se... As trevas estão a trabalhar. O inferno não para. 24 horas sobre 24 horas. Se você parar de buscar a Deus, as trevas vão cobrir e vão falar. Na saúde e na tristeza. Na riqueza e na pobreza. Na enfermidade, em toda a área da tua vida, em todos os momentos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E acrescentadas estas coisas me serão. Aleluia, aleluia. Aqui em Colossenses 3, o remédio para parar de blasfemar. Colossenses 3. Abra a tua Bíblia em Colossenses 3, amado. Vamos lá. Eu não abri a minha, Colossenses 3. É uma oração que eu faço muito. Já tenho ela de cor e salteada. Porque eu pratico isso, amado. Não estou a glorificar. Não me estou a gloriar na minha carne. Mas estou a glorificar o nome de Deus. Porque o Senhor me ajudou na minha fraqueza. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas para que o poder de Deus aperfeiçoe as nossas fraquezas. Se você não dá lugar a Deus quando você está fraco, quando você está forte, Deus não opera. Porque ele diz, não, você está forte, pega na arma e vai e luta. Mas quando você está fraco, você reconhece a tua fraqueza e se humilha diante do Senhor. O apóstolo Paulo estava assim. O espinho, ele estava a gloriar nele. E o demônio lhe estava a atacar. Eu hoje entendo o tipo de ataque. Não é? Nós não entendemos. Mas quando você me ouve a dizer, penina, que Deus dá a todos, é quando nós estamos inchados na nossa vontade, arrogância, soberba, na nossa sabedoria que é carnal, terrena e animal. Não damos lugar a Deus a todo tempo. Deus já viu o perigo que nós estamos. Deus já viu que o demônio está a esfregar a mão e está a preparar para dar o bote.
E Ele está a nos chamar. Nós não damos ouvido. Então Ele deixa que a Penina vá atrás de nós. Para ver se a gente ganha juízo. A Penina, todo mundo conhece a história da Penina. 1 de Samuel. Vai lá ler. A Penina empurrou a Ana para dentro da vontade de Deus. A Ana tinha amor do Elcana. E ela estava bem, porque Elcana amava mais do que a Penina. Mas Deus tinha feito a Ana estéril. A Ana nasceu já estéril. É congênita, a doença. E ela não dava filhos. Mas ela estava conformada com isso. E ela tinha o amor do Elcana e isso lhe bastava. Mas quando a Elcana, como tinha outra mulher, no Velho Testamento era permitido, a mulher do Elcana, a Penina, teve esses filhos todos, começou a afrontar a Ana. Essa afronta veio para a glória de Deus para tirar a Ana da zona do conforto dela. Para que ela entrasse na vontade de Deus para tomar posse da glória de Deus. A última palavra quem tem é Deus. Então a Ana começou a ficar afrontada. Então a Ana ia se consagrar, ia a Deus de choro, de lágrimas, rasgava as suas vestes diante do Senhor. E ela foi além. Ela disse: Senhor, se tu me deres esse filho, eu vou consagrar esse filho a ti, para que te sirva. Ela não pediu nada para ela, amados. Ela só queria que o espinho saísse dela. Ela só queria que Satanás parasse de atazanar a vida dela. Porque mesmo Elcana segurou. Mas eu não te amo mais do que a Penina. Tudo que eu produzo no meu campo eu trago para ti muito mais e melhor do que a Penina que tem esses filhos todos comigo. Eu dou a melhor porção. Não te basta o meu amor. Mas o Elcana não vê o coração dela. O Elcana só sabe que ela o ama. Mas ele não sonda as intenções dos corações e dos rins. Quem faz isso é Deus. Então o Elcana não conseguia ver o sofrimento da Ana. Porque tudo que ele fazia de tudo para promover o bem-estar dela. E o amor dele estava aqui para ela. Então por que ela tem que se preocupar? Mas ela foi além. Deus levou a Ana além. Além do amor do Elcana. Porque o amor de Deus é único. É incomparável. É imbatível. E é esse amor que Deus permite às vezes que Penina venha atrás de nós. Para nos tirar da zona do conforto. Se você pode estar a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Se você determinar a fazer essa oração todos os dias. O Espírito de Deus vai operar em você para você parar de blasfemar contra o corpo de Cristo. Porque as bênçãos do Abraão estão aqui para você. Elas só serão confirmadas se você parar de blasfemar e sair dessa zona do conforto. Só porque você é abençoado com bens materiais. Você está no conforto, você tem tudo. E isso é segurança de que você está bem. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o teu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva, em ti habite. Para ter a fé salvífica, Deus nos tira da zona do conforto. Nos leva para onde nós não queremos. Nós vamos rebelar. Nós vamos espernear. Mas a santificação só vem pela obediência. Nós podemos purificar todos os dias. Descer do trono de Deus justificados. Mas você só santifica o nome do Senhor pela obediência e sujeição. Obediência é uma coisa. Todos nós dizemos, eu acredito em Deus, eu acredito na palavra. Mas a sujeição é a fé salvífica que nos leva a obedecer ao Senhor e fazer a vontade dele, mesmo que essa vontade nos humilhe. Essa é a fé salvífica.
Essa é a fé que levou Jesus Cristo à cruz, fez com que ele aguentasse até o fim. Ele não fez a vontade dele, mas fez a vontade do Pai. Até o fim. Ele disse, eu não sou maior do que o meu Pai que enviou. Ele disse, não é o servo maior do que seu senhor. Aquilo que o servo tem que fazer é sujeitar, é obedecer e sujeitar para santificar o nome do Senhor na nossa vida, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Nós não somos maior do que Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que ele não é maior do que o Pai. Entendam isso, João 13. Vão lá ler com calma. Leia a Escritura, amado, e discirna as Escrituras para parar de blasfemar contra o corpo de Cristo. Fechar a porta ao diabo, fechar a porta ao inferno, fechar a porta à maldição e deixar a luz entrar. A luz é a bênção do Abraão que nós precisamos na nossa vida. Aqui em Colossenses, amados, vamos lá. Exortação final. Você pode orar essa oração de todas as maneiras. Aplica ela para a tua vida. A tendência que nós temos é, eu já conheço essa palavra. Mas pratica essa palavra e você vai ver o resultado. Toda palavra, amados, é boa. Toda ela. Você pode ouvir, mas a palavra de Deus é nova a cada dia. Deus fala conosco no mesmo versículo. Muitas vezes. Para nós termos discernimento que Ele quer que nós tenhamos. Por isso é que Ele diz, não tira o teu pé da congregação dos santos. Porque lá tem um ensino para despertar você do sono do pecado e da morte que você está. Congrega-te para a salvação da tua alma. Não é o edifício, mas o ensino que está na congregação dos santos. É a palavra. É o Espírito de Deus que desce para passear no meio do povo, para libertar, para curar, para ensinar, para dar discernimento, para endireitar as veredas, para iluminar, para salvar. Deus quer te pôr a bandeira dele. Hoje, Ele está a falar com você. Paz e graça do nosso Senhor Romário. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Portanto, assim diz, exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus o Pai. A fofoca, a murmuração, o estender do dedo. Ah, ela não é apóstola. Ah, ela... Não blasfema, não amaldiçoa o que Deus consagrou. Nem que fosse uma criança. Deus usa quem Ele quer para te trazer a salvação, amado. Dentro da tua casa, Ele fala com os teus filhos para te falar. Bebês falam. Hoje, já que os grandes, os adultos, que já sabem toda a palavra, desviaram-se do caminho do Senhor, Deus está a levantar pregadores cheios do Espírito Santo, pequeninos, jovens de 5, de 3, de 6, 7, 8 anos, nova geração eleita, para nos paz a nós. E nós parvos, ei, ele prega bem. Ele está a pregar para você e para mim. Ele está a dizer que você, que Deus chamou primeiro para ir adiante dele, para abrir o caminho para ele, você rejeitou. Não faz mal. Ele se tiver que levantar uma pedra, ele levanta. Por isso é que ele vai levantar crianças, bebés, para ensinar àqueles que já estão cheios da palavra, mas deixou a apostasia, a fé salvífica cair, estão frios, estão mornos, a nos ensinar a louvar em espírito e em verdade.
crianças estão a louvar a Deus, em espírito e em verdade, a ensinar os adultos como é que se louva ao Senhor, como é que se adora. Eles estão a ensinar aos adultos como ser um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador não põe Deus no bolso. Ele põe Deus no coração e adora. Verdadeiro adorador não só se purifica, ele santifica o nome do Senhor em todas as circunstâncias. Se nós saímos, te repreendo em nome de Jesus. Pensai, por isso é que nós temos que pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos mortos para nós mesmos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós manifestaremos com Ele. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra para a prostituição, para a impureza, para o apetite desordenado, para a concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da nossa boca. É isso que causa esta parte aqui, amados, é que causa a blasfêmia, que leva o corpo de Cristo a blasfemar. Temos que despojar de tudo, da ira, amados. Iremos sim, mas não podemos pecar. A cólera é deixar que o nosso coração se encha de ódio, de angústia, por causa de alguma coisa que nosso irmão fez contra nós. Nós não podemos permitir que aquilo que as pessoas pensam de nós encha o nosso coração de mágoa, de ódio, de rancor. As pessoas não determinam a nossa vida, a nossa salvação, mas Deus determina. Então nós temos que estar preparados para vencer as injustiças. Nós temos que estar preparados para aguentar e ficarmos firmes nas promessas de Jesus, que Ele tudo fará, Ele nos justificará. Tudo aquilo que está escondido, Ele trará a descoberto e nos justificará e nos honrará. Então nós temos que aprender, amado, a buscar e andar, a viver na fé salvífica, a fé que vence injustiça. Temos que deixar a malícia da nossa boca, a maledicência vem do nosso coração, das palavras torpes da nossa boca. Jesus disse, não é aquilo que sai da boca que nos não é aquilo que nós pomos na boca que contamina o nosso coração, mas aquilo que sai da boca. Aquilo que sai da nossa boca sai do coração e vai matar. Se sair vida, glórias a Deus, vai dar vida, vai edificar o corpo de Cristo. Mas se não sair vida, vai matar o corpo de Cristo. E Deus diz, ai por quem vier o escândalo. Ai de quem vier o escândalo. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Não vamos parar de discriminar contra o corpo de Cristo, de discriminar contra uns e contra os outros. Diante de Deus somos todos iguais. Quando chegar o dia do julgamento, Deus continuará a não fazer discernimento. Aquilo que cada um semeou é o que vai colher. Não importa, você pode ostentar toda a riqueza, você pode ter feito toda a caridade no mundo, você pode ter alimentado milhões em todo o mundo e provou ao mundo o teu amor, mas não provou a Deus o teu amor porque você não perdoou. Aquele que não perdoa e não dá um passo de fé para provar ao irmão que venceu a injustiça, para dar lugar à reconciliação, não subirá. 1 Coríntios capítulo 13. Você pode ter todo o amor do mundo, mas se não tiver o amor que vence o mundo, que vence a injustiça, que vence a mágoa, vence a angústia, vence a injúria, nem que te façam perder a tua casa, nem que um membro da família tenha morrido,
por causa da injustiça que você cometeu comigo. Se você não vencer, você carregará a mesma culpa daquele que te colocou nessa situação. E você corre também um risco. Aquele que te colocou nessa situação em que você está pode ter se arrependido, pode ter se convertido. Deus apareceu-lhe porque ouviu as tuas preces, ouviu a tua oração, colocou alguém no caminho dele, tal como o povo, a igreja, clamou a Jesus, ao cabeça da igreja, quando Paulo perseguia e matava o crente. Paulo deu de frente com Jesus. Acontece, amados, muitas das vezes as pessoas que nos magoam, que nos causam prejuízo, podem causar a morte na nossa família, injúria. Se você continua com mágoa no teu coração, você pode ser um justo, mas você não subirá, porque essa pessoa pode ter tido um encontro real com Jesus, se arrependeu, se converteu, não só tocou nas vestes, mas vive aos pés da cruz. E você está aqui a moer na angústia, a moer. Porque me fizeram isso. Eu também não vou falar. Não sei o que, não sei o que. Sai do lugar que limita a tua visão. Opera no espírito do amor que clama papai. Vence a injustiça com bem, não com mal. Separação é do diabo. Ele gosta de ver você separado. Usou Paulo para separar o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo levantou clamor. E Deus respondeu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus está a falar com você hoje. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Quem é você? Quem sou eu? Não fui eu que te remi? Não fui eu que te criei? Não fui eu que criei todos os meus que você tentava matar, a perseguir, você tentava blasfemar contra o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Quem é você? Qual foi o sangue que pagou? Opera no Espírito de Deus que clama papai. Opera no Espírito, saia das trevas. Saia do jugo do diabo. Saia do jugo do diabo, entra agora no jugo de Deus. O jugo do diabo é pesado, pesa, amado. Pecado pesa. Você nem consegue levantar uma perna. Isso é carga espiritual satânica, fortaleza, porque você vive no pecado, você vive na carne. Aquele que anda na carne cumpre as obras da carne, mas aquele que anda no espírito não cumpre a concupiscência da carne. Quando é que você vai entrar no espírito de Deus que clama papai e fluir nele, para de ser Saulo, perseguidor de igreja? Aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus é Saulo, velha criatura. É sinagoga de Satanás. É romano. É escriba. É fariseu. É hipócrita. Mas aquele que é o Paulo, que tem encontro real com Jesus, ele nasce de novo. Ele é uma nova criatura. O velho já passou. Ele flui no Espírito de Deus que clama papai. Pode vir perseguição, pode lá abanar, mas ele está firme nas promessas de Jesus. Pode vir perseguição, pode vir blasfêmia, pode vir seja lá o que for. Ele mesmo pode ficar caído, mas Deus vai o levantar. Deus vai ressuscitar, porque aquilo que Deus consagrou, o homem não amaldiçoa. Aquilo que Deus consagrou, o homem não amaldiçoa. Corpo de Cristo levanta e briga. Ora pelo teu irmão que está fraco. Ora pelo teu irmão que está a falar mal de você. Ora pela tua família, pela tua casa, pelo teu vizinho. Ora por tudo e por todos que levantam-se contra você. São fortalezas, não é o homem.
A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Você vitupera o nome do Senhor na vida do servo que Deus consagrou e levantou, mas Deus já levou esse servo para o inferno para ter treino com o demônio para vencer, e esse servo levantou para pregar. Larga, não dê lugar ao diabo. Saia do lugar que limita a tua visão. Entra no espírito do amor que clama, papai. Em nome de Jesus, Senhor Pai Santo, eu oro, Pai Santo, você que está aqui, faça um autoexame da tua vida. Onde você estava, onde você está hoje, onde é que você quer ir, onde é que você quer estar. Faça uma escolha. Hoje, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Todos esses versículos pela qual eu te falei hoje, João capítulo 13, versículo 34 a 35. Anda em amor. Eu cancelo agora mesmo toda seta inflamada maligna. Sangue de Jesus, cai sobre essas fortalezas. Dobra o teu joelho no nome de Jesus. João capítulo 13, versículo 34 a 35. É o novo mandamento que Deus nos deixou. As igrejas precisam voltar às raízes, a falar de amor. E você é a igreja. Para de falar ódio. Para de falar mágoa. Para de falar angústia. Para de falar injustiça. Fala amor. Um novo mandamento eu vos dou. Que vos amei uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Para que sejais filhos de Deus. Quem é você para dizer que aquele não é filho? Você sabe o tipo de comunhão que ele tem com Deus? Você sabe o tipo de relação que eu tenho com Deus? Você sabe o que acontece nos bastidores? Eu estou a pregar e você vê, essa não é a apóstola. A verdadeira ribalta, amados, é consumada no mundo do espírito. A verdadeira ribalta é consumada no mundo do espírito. E no tempo de Deus, ela será conformada na terra. Não amaldiçoa o que o Espírito Santo consagrou. Tenha discernimento do corpo de Cristo. Viva, opere no Espírito, pela palavra, mas palavra vivenciada. Vivencie a palavra que você lê. Não só apenas lê, medite para praticá-la. A palavra vivenciada é a palavra praticada. E ela é que garante a fé salvífica. Ó Pai, em nome de Jesus, entrega o Senhor o corpo de Cristo no trono da tua graça. Eu, como orei, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus eu oro. Para que toda essa palavra ela vá e prospere para tudo quanto é enviado. Senhor, em nome de Jesus, a palavra é Espírito e vida. Eu oro que ela ressuscite todos os mortos espirituais do inferno. Assim como tu resgataste-nos da maldição da lei. Assim como fizeste maldição por nós. Para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. Eu oro para que todos que me ouvirem tomem hoje a autoridade do crente. E se posicionem no lugar que Deus nos colocou. Quando Jesus Cristo foi ao inferno. Quando Jesus Cristo condenou, julgou e condenou a Satanás. Tomou-lhe a chave do inferno e nos deu a chave da vida. Ele nos restituiu a vida. E vida com abundância. Ele nos deu a autoridade do crente. Eu oro para que todos nós tomemos a autoridade do crente. E nós operemos no espírito do amor para nos apresentarmos como obreiro que manejamos bem a palavra da verdade. E não discriminemos uns contra os outros. Ai, porque somos esse, porque eu sou mais, porque você não. Senhor, que sejamos todos humildes, irmãos. Que todos nós sejamos revestidos como eleitos de Deus. De amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportando-nos uns aos outros em qualquer situação, em todas as circunstâncias. Tu dizes, Senhor, que não por força nem por violência, mas pelo seu Espírito, que nós desenvolvamos, Senhor, esse espírito de paciência para suportarmos, tolerarmos as falhas, as fraquezas, os pecados uns dos outros, perdoando-nos sempre em tudo
Perdoai-nos sobretudo, Senhor, perdoando-nos, e se algum tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim nós façamos, para que sejamos imitadores de Jesus e filhos de Deus, para que o mundo veja a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. E sobretudo, Senhor, reveste a cada um de nós agora do teu Espírito do amor, do Espírito do amor que clama, Abba Pai, que é o vínculo de toda a perfeição, para que a paz de Deus, que chegue a todo entendimento, pela qual nós fomos chamados em um corpo, domine os nossos corações e sejamos agradecidos em tudo, que apresentemos, Senhor, no trono da tua graça, com ação, com graça, com coração grato, contrito e arrependimento de tudo aquilo que nós pensamos, fazemos, toda blasfêmia, toda imundícia. Senhor, em nome de Jesus, vem nos perdoar. Nós sabemos, Senhor, que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, mas hoje, Senhor, em nome de Jesus, eu não estou a pedir para abrir uma exceção, mas eu estou a pedir para ter misericórdia, porque nós estamos na era da misericórdia. Tu és o Deus, Senhor, que o teu amor é sofredor. Ele tudo sofre, ele tudo crê, tudo suporta, ele tudo espera. Senhor, me espera que nós nos arrependamos. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito fale com todos nós, que arrependamos todos hoje e damos um passo de fé para fazer a tua vontade. Não esperemos para que o inimigo venha nos pedir perdão, mas nós vamos pedir perdão aos nossos inimigos. Senhor, nós pedimos perdão a todos aqueles que têm se levantado contra ti, Senhor, que são membros da nossa família, que têm constituído teus inimigos, e que tu dizes que devemos amar uns aos outros. Senhor, nós libertamos o nosso perdão. Nós libertamos o nosso perdão e também oramos, Senhor, para que eles também nos perdoem as nossas falhas, nossos pecados, as nossas fraquezas. Senhor, para que nós sejamos verdadeiros famílias de Deus, se o nosso lar seja um verdadeiro lar cristão que honra aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir em força, buscar aquele que venceu, aquele que manteve na brecha com amor, com temor, com coração contrito. Senhor, um coração contrito não despreza, Senhor. Sonda agora o coração de cada um de nós, Senhor. Aqueles todos que estão aqui, Senhor, que estão a acompanhar, e aqueles que vierem acompanhar, Senhor, sonda os nossos corações. Vem endireitar as nossas veredas. Vem nos convencer do nosso pecado. Senhor Santo Espírito, só tu és poderoso para convencer. Não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Tu és o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Vem nos convencer hoje, Senhor. Vem nos libertar, Senhor, do lugar que está a limitar a nossa visão, que está a impedir que a tua bênção chegue até nós. Liberta, Senhor, deita por terra toda a casta de operação satânica na nossa vida, toda a fortaleza, dobra os joelhos, sai agora mesmo, no nome de Jesus. Deixa do teu trono e saia, no nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor deitou por terra o muro de Jericó, todos aqueles que abominavam o Senhor com idolatria, toda a casta de idolatria que está operando na nossa vida, toda a fornicação, toda a prostituição, no nome de Jesus, cai por terra agora, no nome de Jesus. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, e santifica-nos, Senhor, da velha natureza, da velha criatura, Senhor, em nome de Jesus. Renova-nos, Senhor, para que nós possamos experimentar a graça e o poder de viver o poder do primeiro amor, de voltarmos às raízes, de vivenciar a glória do Senhor que se resplandeceu quando Jesus Cristo se resplandeceu na terra e o inferno tremeu. No nome do Senhor Jesus, venha, Senhor, nos ajudar, Senhor, para que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente, em toda a sabedoria, para que nós estejamos posicionados como obreiros que manejam bem a palavra de Deus, como sal dessa terra e a luz do mundo, para que nós estejamos posicionados como geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para que nós também vamos, Senhor, e anunciemos a virtude do Senhor, a glória do Senhor, o poder que salva, que cura, que liberta, que abençoa e dá vida e vida com a abundância, para nós ensinarmos também aos outros, admoestarmos uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantarmos ao Senhor com graça e o coração, e tudo que nós fizermos, Senhor, remova, Senhor, toda a caixa de vaidade, Senhor, porque é o Espírito quem faz a obra. Nós somos o vaso apenas, Senhor. É o Espírito quem cumpre tudo em todos. Tudo que nós façamos, Senhor, que seja para a tua honra, Senhor, que nós damos essa glória a ti, que nós damos essa honra a ti, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a construir em nós, Senhor, a edificar o nosso caráter, Senhor, com nova criatura, com humildade e mansidão. Pois tu dizes: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, entreguem vosso
vosso jugo, que recebam o meu jugo, que é leve e suave, e aprendam de mim, que sou humilde e manso do coração. Ensina-nos, Senhor, a ser humilde hoje, porque a tua palavra diz que não é o servo maior do que seu Senhor, e todos aqueles que não recebem os teus enviados, não recebem a ti e não recebem a Jesus, ao Pai que te enviou. Muito corpo de Cristo está fora do rio de autoridade, porque não reconhece a unção, o poder de Deus no enviado de Jesus, e está fora porque não recebe ao Filho, também não recebe o Pai. Eu oro, Senhor, eu peço para que tu tenhas misericórdia de todos que têm blasfemado contra o ministério apostólico Rajenstein. Eu oro para que todos que têm blasfemado contra outros corpos de Cristo, Senhor, que tem se levantado, tu tens ungido, cheio da unção, mas não está no seu lugar, cada um no seu lugar, num cantinho aqui na terra, para que a tua glória seja vista, e tu despovoes o inferno e povoa o reino de Deus. Senhor, dá discernimento a todo o corpo de Cristo, para que honremos uns aos outros, porque tu diz, honra-me a mim e eu te honrarei. Que todos nós honremos ao Espírito de Deus que está revestido em cada um de nós, para um propósito único, para uma missão aqui na terra, e que sejamos um, como Jesus Cristo orou ao Pai. Pai, ele disse, Pai, assim como eu e tu somos um, eu não peço que tu tires os discípulos aqui da terra, mas uma coisa eu te peço, que os faça um, Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos unidos num só corpo, Senhor. Não importa, cada um no seu lugar, em todos os países, Senhor, que nós sejamos membros, verdadeiros membros do corpo de Cristo, falando só uma palavra, pregando o mesmo evangelho, andando e operando no espírito do amor em todas as circunstâncias. Senhor, cancela, Senhor, toda a blasfêmia que está operar no corpo de Cristo. Todo o espírito de blasfêmia, cancela, Senhor, no nome de Jesus. Tu diz na tua palavra, Senhor, que condenação não há para aqueles que estão em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez de novo. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, vem santificar a tua igreja, vem tocar no corpo de Cristo, vem santificar, vem contender com todo membro do corpo de Cristo, com cada família individual, Senhor, com cada leito matrimonial. Vem contender, Senhor, hoje, Senhor, para que eles se levantem do lugar que limita a visão e busquem a Deus, mas com temor, com tremor, com coração contrito, para que o Senhor também endireite as suas veredas. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pedindo, Senhor, misericórdia. Eu clamo da tua misericórdia sobre todos nós, Senhor, sobre minha vida, sobre a vida de cada um dos meus filhos, sobre o meu ministério, sobre todos aqueles que estão na linha da frente comigo, a combater o bom combate da fé, a serem perseguidos mesmo por corpo de Cristo. Eu oro, Senhor, para que tu deixe o espírito de arrependimento ao corpo de Cristo, ao lar, Senhor, de cada servo que está a servir comigo, levantando os braços, Senhor, carregando essa carga pesada do ministério apostólico. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, vai contender com todos aqueles que têm perseguido a cada um dos servos que tu colocaste no ministério Rajenstein. Contenda com eles, dá-lhe um espírito de arrependimento, Senhor. Providencia para que eles tenham um encontro real contigo, como você teve com Paulo, Senhor, assim como tiveste esse encontro real com Paulo e paraste o Paulo. Para, Senhor, todos aqueles que são membros do corpo de Cristo, que dizem ser de Jesus, mas que estão a perseguir a igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sangue de Jesus, eu clamo sobre todos nós. Eu clamo sangue de Jesus sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o ministério, o ministério dos meus filhos, sobre todo o corpo de Cristo, sobre todos aqueles que estão comigo na linha da frente. Eu clamo sangue de Jesus sobre os seus ministérios, sobre suas casas, sobre os seus filhos, sobre os seus maridos, sobre o seu leito matrimonial. Todo jugo do diabo, todo jugo desigual que está operando no leito matrimonial de cada membro da família do ministério apostólico Rajenstein, cai por terra, sai em nome de Jesus. Eu te expulso no nome de Jesus, em nome de Jesus, porque está escrito: o que Deus ajuntou não separa o homem. O inferno não tem poder. Nós temos a chave da vida. Nós estamos sentados à direita de Deus o Pai, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todas as obras espirituais da maldade, no lugar celestial, acima de todo príncipe das trevas, acima de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Nós já vencemos em Cristo Jesus. Temos a vitória. Vamos recusar. Nós recusamos a ser conquistados. Nós recusamos a ser reconquistados para o inferno. Nós recusamos a ser conquistados para o Egito, Senhor. No nome de Jesus, fecha a porta do inferno. Está escrito na tua palavra: os portões do inferno não se prevalecerão contra
revestida do corpo de Cristo. A tua palavra é a última. Que seja a tua última palavra, Senhor, na nossa vida, no nosso ministério, no corpo de Cristo, de todos os 4 cantos da terra. Que tu tenhas a última palavra, Senhor, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida espiritual, na nossa vida marital, na nossa vida a nível social, a nível profissional, todo lugar na planta do nosso pé pisar. Senhor, dá-nos livramento. Senhor, cubra-nos com as tuas penas, para que debaixo das tuas asas estejamos seguros, que sejamos sempre, em todo momento da nossa vida, em todo lugar, Senhor, que sejamos guiados pelo Espírito de Deus que clama, Abba Pai. Eu oro, Senhor, para que tu coloques no coração de todo o corpo de Cristo orar em todo lugar, não só na zona do conforto, mas em todo lugar, orar em língua, está em conexão, assim como Jó esteve conectado 24 horas sobre 24 horas, e o Senhor sustentou a alma dele. Eu oro, Senhor, para que o corpo de Cristo aprenda a estar conectado com o além, o reino de Deus, no reino de Deus, conectado pelo Espírito, para que não cumpra a concupiscência da carne, para que não dê lugar ao diabo, para que o diabo não falhe a mente, para que o diabo não tenha lugar. Fecha a brecha, Senhor, da vida espiritual de cada servo, de cada jovem, de cada criança, tudo aquilo que tu consagraste, Senhor. O inferno não pode amaldiçoar. Toda ferramenta inflamada do maligno contra nós, tu declaraste, não prosperará. Essa é a herança do Senhor para o povo escolhido, para a geração santa, para a geração eleita, para o povo adquirido, para que vai anunciar. Senhor, no nome de Jesus, toca no coração de todo o teu povo, para que saiam da zona do conforto e orem, Senhor, de 2 em 2 horas, em todo lugar. Se não chegou na zona do conforto, ora se está no comboio, ora se está na rua, ora se está a andar, ora se está na universidade, ora se está sentado a aprender, ora um bocadinho se está a trabalhar, ora no coração, fala com Deus no coração. O Senhor vai guiar, o Senhor vai mesmo que esteja a conduzir, ore falando com o Senhor endireita as veredas, o Senhor dá livramento. Nenhuma ferramenta inflamada maligna prosperará para aquele que é de Deus. Operando ele, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um bem-aja, amados. Que Deus te abençoe. Eu oro para que você entregue a tua vida a Jesus Cristo, no nome de Jesus, e arrependa dos teus maus caminhos. Arrependa, saia do lugar do inferno, entra no reino da luz. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida hoje, e confesse e ande após Ele. Ande após Ele. Não seja apenas purificado, mas seja santificado para a glória de Deus. Recebe, confessa, recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se com a tua boca tu confessares, com o teu coração tu creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos depois do 3º dia e está sentado à direita de Deus o Pai, intercede por mim e por você, e Ele virá buscar a todos aqueles que nele creram e perseveraram até o fim. Você é salvo, você é salvo. Diga: Senhor Jesus, eu tenho andado por todos os lugares, mas hoje tu, pelo teu Espírito, me trouxeste aqui a página da apóstola Ana Leitão para receber essa palavra. Eu me identifico com ela. Senhor, continua a falar comigo, mas eu tomo já uma decisão de te confessar como meu Senhor, meu Salvador. Senhor, seja meu Deus. Senhor, seja o meu pastor a partir de hoje para todos sempre. Eu entrego a minha vida. Eu peço perdão, Senhor. Perdoa-me os meus pecados, minhas fraquezas, toda a minha iniquidade, toda a imundícia, toda a blasfêmia. Perdoa, Senhor. Eu não quero ter esse encontro como Paulo teve, mas eu quero determinar, porque o Paulo não predestinou, o Paulo nunca imaginou que teria esse encontro contigo, mas o Senhor apareceu-lhe. Mas hoje o Senhor endireitou as minhas veredas e eu estou aqui, eu ouvi a tua palavra, eu me identifico com a palavra, então és tu a falares comigo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, para que tu possas fazer de mim aquilo que tu queres. Salva minha alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.
Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Volte ao primeiro amor, volte a Deus, em nome de Jesus. Um bem-aja, amados. Deus abençoe. Pode bater a palma, filha. Foi bom. Maravilhoso.